Muito bem, gente, vamos agora para o canto de número 23 da Odisseia. Vamos lá, vamos ver onde paramos. Ah, sim. O que acontece? Terminada a chacina dos pretendentes, o Odisseu chama Euricleia e fala: Euricleia, vai lá para a Penélope, sobe lá no quarto dela, diz para ela que eu e mais eu, Telêmaco e os dois servos fiéis, Porqueiro e Vaqueiro, nós chacinamos os pretendentes. Os pretendentes todos estão mortos. E as servas más também foram mortas, foram assassinadas aqui depois dos pretendentes. Foram todos os inimigos, todos os inimigos foram chacinados, tanto as servas más como os pretendentes soberbos. E que agora ela poderia descer sossegada, tranquila, em paz, para me receber, porque eu quero reencontrá-la. Aí a Euricleia fala: sim, senhor, né? Vai lá, eufórica, no quarto da Penélope, fala: senhora, agora nós já estamos livres do que nos oprimia. Os pretendentes soberbos estão todos mortos. E foram mortos por Odisseu, que voltou, que está de volta, que está aqui em casa. Ele, Telêmaco, o Porqueiro e o Vaqueiro chacinaram os pretendentes. E aí a Penélope acorda, ouve aquilo e fala: ô, Euricleia, não brinca comigo não. Eu já sou uma pessoa tão amargurada, eu já sofri tanto por causa da ausência do meu esposo, e você ainda me vê com pilhérias assim, de mau gosto, me tirando de um sono tão gostoso que eu estava sonhando, um sono tão gostoso que eu estava tendo, e você me acorda com essas conversas tolas. Aí a Euricleia fala: não, senhora, eu não estou brincando, é sério. O Odisseu está aqui em casa e ele matou os pretendentes soberbos e todos os seus inimigos estão mortos agora. Aí ela: Euricleia, você não desiste, né? Tá querendo me aborrecer, só pode. Mas se os pretendentes morreram mesmo, você me dá a sua palavra que eles morreram? Ela fala: sim, minha ama, sim, senhora, eu dou minha palavra, é isso que aconteceu, eu juro que os pretendentes soberbos estão mortos. Ela: realmente, isso eu posso até acreditar, mas eu acredito que isso foi obra dos deuses, né? Não do meu marido. Porque o meu marido, eu não acredito que tenha chegado, que tenha voltado. Aí ela aceita descer com a Euricleia. Ela desce da Euricleia para ver se realmente os pretendentes foram mortos, se eles estavam lá, para ela saber dessa informação de outras pessoas. Chega lá, ela dá de cara, ela vê o Odisseu, ela vê o velho mendigo a uma certa distância, né, olhando para ela, mas ele estava todo sujo de sangue, todo imundo, suado, né, com a roupa velha, com um aspecto muito negativo, muito feio, né? Tava muito ruim o aspecto dele. E aí o Telêmaco fala: mãe, você não reconhece o meu pai? Por que você ainda não foi abraçá-lo, né? Aí ela olha e fala assim: olha, tanta gente já chegou aqui falando que é o Odisseu, que eu estou desenganada já, não consigo acreditar em qualquer um que venha dizendo que é o Odisseu. Aí ele pega e fala assim: realmente, Odisseu vai e diz: não, gente, calma, eu realmente, do jeito que eu tô, é difícil até de acreditar que eu seja o Odisseu. Vamos fazer o seguinte: eu vou tomar um banho, vou me arrumar e depois eu volto aqui para que ela me veja arrumado. Quem sabe ela consegue me reconhecer. Aí ele pega e dá ordens lá para a Euricleia, para as amas, fala assim: olha, para as servas, né? Fala: olha, agora vamos fazer o seguinte:
Todo mundo agora, vamos todos tomar banho, vamos todos nos arrumar, vamos fazer um clima de festa, para que o pessoal da rua, né, não pense, não suspeite da chacina que foi feita aqui agora, e sim que eles pensem que finalmente a Penélope vai casar, aceitou um pretendente. Certo? Vamos fazer clima de festa aqui nessa casa agora. Aí ele manda todo mundo tomar banho e depois de se arrumar, fazer dança, fazer canto, dança, para que a casa fique com ar de festa. E ele vai lá também, toma um banho e tal, e se arruma. E nisso a Atena chega e dá a ele, aplica nele mais força, uma aparência melhor, dá a ele um revigoramento, rejuvenescimento, embelezamento, torna-o mais forte, mais agradável à vista das moças, das mulheres, né? E ele sai do banho todo esbelto e vai mais uma vez, se veste bem, perfumado, e se coloca diante de Penélope. E Penélope olha, e o outro Telêmaco fala: mãe, olha, nem com ele arrumado você não vai reconhecê-lo. Aí ela pega e diz: olha, eu posso até admitir que ele seja o Odisseu, mas antes ele tem que me comprovar que ele é o Odisseu. Né? Ele vai ter que me dar uma prova que para mim seja indiscutível, algo que me convença. E vamos fazer o seguinte: vou pedir para que as servas tirem a cama lá o leito nupcial nosso, lá do nosso quarto, lá do meu quarto, e coloque aqui na sala. E só depois que o Odisseu, que o forasteiro me disser, me convencer que ele é o Odisseu, só depois disso que eu vou autorizar que as servas tragam a cama de volta para o quarto. Nisso o Odisseu fala, ele fica indignado e fala: não, mas isso é impossível, porque um dos pés da cama foi feito de uma árvore que tem lá no nosso quarto, que é uma oliveira. Um dos pés da cama é uma oliveira. É impossível tirar a cama e colocar a cama, tirar ela do quarto e colocar no salão, porque é impossível, a não ser que nesse tempo todo, que nesses últimos 20 anos, nosso leito nupcial já foi destruído. Porque eu mesmo fiz o quarto, nossa cama, Penélope, a partir de uma oliveira. E uma oliveira é um pé da cama. Aí quando ele diz isso, a Penélope se convence que ele é Odisseu. Vai, abraça, beija, eles ficam lá, chorando, se reconciliando. E o Odisseu fala assim: olha, agora os inimigos já estão mortos, nós podemos voltar a viver em paz nessa casa, porém eu tenho mais uma missão para fazer. Eu tenho mais uma tarefa que o Tiresias, que o Vate Tiresias, o profeta, me incumbiu de fazer quando eu estava visitando ele lá no Hades, quando eu saí da casa de Circe, né, antes de chegar inclusive mesmo de chegar lá na Ilha da Calypso e tal, nós vimos na sequência que ele contou, e ele explicando para Penélope, eu tive que passar pelo Hades, conversar com o Tiresias para conseguir voltar para casa. Os deuses me fizeram ter que ir lá. E o Tiresias me deu uma tarefa, dizendo que quando eu chegasse em Ítaca, que eu tinha que fazer isso. E se eu fizesse essa tarefa que ele me incumbiu,
eu teria uma vida feliz, abençoada, próspera e longa aqui. Nada mais ia me incomodar, nada mais ia tirar minha felicidade. Eu ia viver até ficar velho, junto com vocês. Aí ela fala assim, qual é essa tarefa? Aí ele explica, fala, a tarefa é a seguinte, eu vou ter que pegar um remo, ir para uma terra distante, entrar pelo território, e quando eu encontrar um povo que nunca viu, que não conhece o mar, que não conhece o oceano, eu vou ter que andar no meio deles, e quando chegar alguém e falar para mim que eu estou carregando uma pá de colher trigo, eu estando com o remo na mão, naquele lugar eu vou ter que fazer um sacrifício a Apolo, levantar um altar para Apolo e fazer um sacrifício para ele. E depois que eu voltar, eu vou ter que fazer também uma hecatombe para o deus Apolo. E aí sim, depois disso, eu vou ter uma vida longa. Aí a Penélope fala assim, tudo bem, não tem problema, eu concordo com essa sua tarefa. Aí eles pegam e sobem para o leito nupcial, finalmente, né? Eles sobem para o quarto e ficam lá conversando. E nisso daí também o clima de festa acaba, né? Os servos vão cada um, as servas vão cada um para o seu cômodo, para o seu aposento, seus aposentos. Os servos voltam para suas casas e Penélope e o Odisseu ficam conversando lá a noite inteira, o Odisseu contando como é que foram as aventuras dele lá em Troia, a volta para casa e tal. E o tempo passa, a conversa se estica, e a noite adentro. Aí a Atena vê que os dois estão querendo conversar muito, e tem muito que conversar, vai lá e segura o sol para que o sol não nasça, né? E aí, só depois que eles terminam de conversar, que eles vão dormir e dormem até descansarem totalmente, e assim que eles acordam, aí sim a Atena deixa o sol nascer, né? Ela fica segurando o sol para você ver como era, né? Como era a interferência dos deuses na antiguidade, né? É fantástico. Bem, mitologia, né, gente? Então, estava lá, depois de tanto descansar, Odisseu e Penélope acordam, e aí o sol é liberado por Atena, vem amanhã, e o Odisseu chega para Penélope e fala assim, Penélope, olha, agora eu vou ter que sair, eu vou fazer uma visita nos meus campos, nos campos umbrais que eu tenho, umbrais não, os campos umbrosos da minha propriedade, e vou visitar o meu pai, sabe? Vou lá ver onde está o velho Laertes, vou ver como é que ele está. E você fica aqui no quarto, você não sai de casa de forma alguma, porque para não correr o risco de você sofrer retaliação das pessoas da cidade por causa da chacina dos pretendentes. Então você me aguarde aqui que eu volto, certo? E aí o Odisseu se reúne lá no portão de sua casa com Telêmaco, com o porqueiro, com o vaqueiro, e os 4 armados vão para o campo para visitar o campo e para visitar o pai de Odisseu, o velho Laertes. Pronto, e neste momento acaba o canto 23 e nós vamos para o canto 24, que é o último. Muito bem, gente. Canto 24, último. O que acontece? Acontece que, tendo ocorrido a chacina dos pretendentes, né, depois que as pessoas morrem, né, lá na segunda mitologia grega, elas são levadas para o Hades. E o Hermes, nessa ocasião, o Hermes, Deus Hermes,
ele desce do Olimpo com o seu caduceu, chama as almas de todos os mortos, todos os pretendentes chacinados, e leva para o Hades. Quando ele leva aquela multidão para o Hades, né, o Agamenon que está lá olha e fala: nossa, que multidão é essa? O que aconteceu? Todo mundo de uma vez? Houve alguma catástrofe? Houve alguma guerra? O que trouxe de uma vez tanta gente, tantas almas para o Hades? Aí o Anfimedonte, que era um dos conhecidos do Agamenon, o Itaquense, que era um dos pretendentes, chegou e falou: ô Agamenon, aconteceu o seguinte, nós fomos chacinados pelo Odisseu, que chegou lá em Ítaca. Ele chegou disfarçado e descobriu a todos nós como pretendentes da mulher dele, e descobriu, viu que nós éramos abusados lá na casa dele, incomodávamos o filho, a Penélope, e gastávamos o seu patrimônio lá, e aí resolveu justamente até matar-nos a todos. Aí o Agamenon fala: puxa vida, que cara esperto, né? Que sujeito de sorte. O Aquiles também fala a mesma coisa, a alma do Aquiles, né? E outros guerreiros ateus ficam lhe louvando e admirando a inteligência, a esperteza e a sagacidade de Odisseu. Né? Isso acontecendo no Hades. Enquanto isso, em Ítaca, né? Enquanto isso, em Ítaca, o Odisseu, o filho e o vaqueiro e o porqueiro estão indo para o campo. Indo para o campo, aí quando chegam perto da casa do Laertes, do pai do Odisseu, Odisseu chega e fala pro Telêmaco e para os dois servos: olha, vocês vão agora lá para a casa do meu pai, vocês vão pegar o cevado mais gordo que tiver lá e vão preparar uma refeição, certo? Que eu estou indo para o campo procurar ver se eu acho meu pai por lá e para encontrar com ele, e depois nós vamos lá vamos para casa para ter uma refeição com vocês. Tá? Prepare a refeição para nós. Aí os três, beleza. Eles entram lá na casa do Laertes e começam a preparar a refeição. Enquanto isso, o Odisseu vai em busca do pai, vai procurar onde é que está o pai. E acha o pai, vê ele lá perto de umas árvores, tirando espinhos do chão, das árvores, para evitar praga. E olhando essa cena, Odisseu fica emocionado de ver o pai lá, todo alquebrado, uma pessoa velha, de idade avançada, vencido, mal vestido, e fica com pena do pai, né? Mas antes de correr e se revelar para o pai, ele pensa: será que eu corro direto com meu pai dizendo que sou eu, ou será que eu devo submetê-lo à prova para ver se ele me reconhece? Adivinha qual foi a escolha de Odisseu, né? Odisseu resolveu submeter o pai à prova, ver se ele seria reconhecido pelo pai. Aí vai aborda o pai como uma pessoa, como um estranho, falando assim: com licença, senhor, né? Por acaso aqui seria a casa de um rei, bondoso? Pois eu estou aqui, eu sou uma pessoa que eu vim de uma terra distante, eu sou príncipe de uma terra distante, e vim visitar uma pessoa que já me visitou há alguns anos, era um príncipe daqui chamado Odisseu,
e ele me visitou e eu dei presentes para ele e eu gostei muito dele e falei que um dia eu iria pagar minha visita. Estou aqui agora para fazer uma visita para Odisseu. Acaso aqui seria a terra de Ítaca, do famoso príncipe Odisseu? Aí o Laertes, emocionado, fala: ô, senhor forasteiro, sim, você acertou, aqui é a Ítaca, terra de Odisseu, porém Odisseu está ausente, ele ou está morto ou está em terras distantes, porque ele não volta a casa há 20 anos, eu sou o pai dele e sinto muito a sua falta, e fica lá choramingando, né? E Odisseu, quando vê que o velho estava quase chorando de tristeza pela falta do filho, vai e se revela e fala, não, mas na verdade eu não sou nenhum forasteiro, eu sou o Odisseu. Vai lá e abraça o pai, e o pai olha para ele, o Laertes olha para ele e fala assim: você é o Odisseu? Ora, mas como assim? Me dê uma prova de que você é o Odisseu. Aí o Odisseu vai lá e mostra a marca a cicatriz do javali, da mordida do javali na perna, que ele tem, né? Desde a adolescência, quando foi visitar a casa do avô materno no Parnaso, e diz para ele assim: olha, além dessa marca tem uma outra coisa, quando eu era menino, eu era criança, você falou que ia plantar algumas árvores para mim aqui, e as árvores, eu lembro até hoje quais são essas árvores, são aquela, e começou a apontar para o pai as árvores que o Laertes tinha prometido que ia dar para o Odisseu, quando ele era menino. E aí Laertes vê que realmente é o Odisseu com quem ele estava falando, vai e abraça o filho, fica contente, feliz, chora, beija, porque finalmente reviu o filho depois de tanto tempo. Aí Odisseu fala: agora o Telêmaco e o Porqueiro e Vaqueiro estão preparando uma refeição para nós lá na sua casa. Aí os dois vão lá para a casa do Laertes, né? Aí tá lá os três companheiros de Odisseu fazendo uma refeição, um porco cevado, e a pessoa que fica na casa que toma conta da casa do Laertes é uma velha mãe siciliana. A velha mãe siciliana foi quem recebeu o Telêmaco, o Porqueiro e o Vaqueiro para que eles fizessem a refeição, segundo a ordem do Odisseu, e ela também que cuida do Laertes. Quando o Laertes chega, ela também abraça o Odisseu, fala para o Laertes assim: Laertes, vamos tomar um banho agora, né? Vou dar um banho em você para que você fique bem arrumado para participar dessa refeição, em comemoração à volta do seu filho, à volta do Odisseu. Aí Laertes vai, toma um banho bem gostoso, e nesse momento a Atena vai lá e joga o encanto no Laertes, fazendo ele ficar mais forte, mais alto, mais revigorado e parecendo um deus grego ali, né? Aí ele sai todo arrumado, vai participar da refeição, todo contente, junto com o filho, junto com o neto, com os convidados, e aí chega também na hora da refeição, chega junto o Dólio, que é um amigo dele, e os filhos do Dólio, que estavam no campo trabalhando, e chegam também para poder encontram o Odisseu e abraçam o Odisseu, né? Ficam emocionados com a presença, com a volta do rei de Ítaca, né? que eles tanto gostavam, de quem eles tanto gostavam, e aí, né, com quem eles tinham uma velha amizade, e eles passam um momento muito feliz, muito contente, de congratulação, de comemoração pelo retorno de Odisseu à casa, né, a Ítaca. Eles têm uma bela refeição, e depois que enquanto isso, lá em Ítaca, perto do palácio de Odisseu, o que está acontecendo? As pessoas
as pessoas da cidade, elas descobrem ali na casa do Odisseu uma pilha de cadáveres, né? E vai cada um, e soa um alarme na cidade, e cada um vai buscar lá o seu defunto, né? E dentre eles, claro, o primeiro que morreu está lá o Antino, o mais ousado, o mais soberbo dos pretendentes, Antino. E o pai do Antino, Eupídides, fica revoltado com a morte do filho. E com isso faz um discurso lá no meio das pessoas, na frente da casa de Odisseu, dizendo que Odisseu tinha que morrer pelo que tinha feito. Eles deveriam matar Odisseu em vingança por Odisseu ter matado os jovens da cidade pretendentes ali de sua mulher. E aí de toda a multidão que estava buscando lá os seus cadáveres, metade daquela turma lá, uma porção delas, aderiu ao movimento, né, ao movimento de Eupídides, e resolveram ir atrás de Odisseu. E aí eles descobriram, né, já imaginavam que Odisseu deveria ter ido para a casa do Laertes, para a casa do pai, lá para o campo. E aí eles juntou um grupo e desceu para a casa do Laertes, porque eles sabiam onde o velho morava, para matar o Odisseu. E eles estavam querendo fazer isso antes que o Odisseu fugisse de Ítaca. E o Odisseu lá, comendo sossegado, comemorando com o pai, com os amigos, com o filho, né, a sua volta. E depois, assim que termina a refeição, o Odisseu chega e fala para todos: bem, gente, alguém poderia dar uma espiada na porta para ver se os nossos inimigos já chegaram aqui, já estão por perto? Aí um dos filhos do Dólio vai lá, abre a porta, dá uma olhada e vê, já que está chegando, Eupídides e sua turma, né? E um grupo grande de gente estava chegando lá querendo matar Odisseu. Aí a deusa Atena chega junto do Laertes e insufla ele coragem e capacidade para que ele arremessa uma lança em direção ao grupo dos inimigos. E aí, insuflado pela deusa Atena, o velho Laertes pega uma lança e joga para acertar algum dos inimigos, e acerta bem na cabeça do Eupídides, o pai do Antino. O Eupídides cai estatelado no chão. Depois disso, né, o pessoal sai da casa, né, Odisseu e seus amigos saem da casa e começam a chacinar à torta e à direita todos os inimigos que descem lá para tentar matá-lo, né? E aí começa a chacina. Nisso a deusa Atena sobe para o Olimpo para falar com o pai Zeus, né? E pergunta para Zeus: pai, você prefere o que agora? Que haja uma guerra entre o Odisseu e seus amigos e os inimigos que ainda estão na cidade? Ou o senhor prefere que haja paz? Aí o pai dela, Zeus, fala: eu prefiro que haja paz a partir de agora. Aí a deusa Atena desce, chega lá no meio da batalha lá, em que na verdade só quem morre são os inimigos de Odisseu, e com a voz troante manda que todos acabem desistam da luta. E aí, ao ouvir a voz de um deus falando alto, né, com voz troante, os inimigos de Odisseu largam as armas e fogem. Mas Odisseu não, Odisseu com a sua arma continua atrás dos inimigos para continuar trucidando. E aí Zeus olha a situação e lança um raio bem nos pés, bem assim perto dos pés de Atena,
para que Atena chamasse a atenção de Zeus. Aí Atena chega para Zeus e fala, chega para que chame a atenção de Odisseu. Zeus lança um raio perto dos pés de Atena para que Atena vá lá e chame a atenção de Odisseu. E Atena chega para Odisseu e fala, Odisseu, é para você parar com a guerra. É melhor você parar com a guerra porque essa é a vontade de Zeus Troante. E não é aconselhável, não é recomendável ir contra a vontade dele. Aí Odisseu finalmente desiste de continuar lutando, volta para junto dos seus amigos e fim, acaba a Odisseia. Acabou aí. Tá certo, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.